Olá, eu sou a professora Roberta Salvador, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, terceiro ano? Então acompanhem comigo aqui, ó. Olha lá na nossa rotina de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a multiplicação. Mas antes disso, eu tenho umas dicas que também são muito importantes, tá? Aqui na minha mão eu tenho a tabuada, que depois vocês vão recortar do anexo da apostila, mas a professora vai avisar. Mas o que eu gostaria de conversar com vocês agora? Nós estamos num momento de pandemia muito crítico, muito difícil, para algumas pessoas um pouco mais sofrido, mas para vocês do terceiro ano, a professora trouxe algumas dicas para melhorar os estudos, combinado? Então vamos lá. Isso aqui, olha, nós tiramos da revista Nova Escola com bastante carinho para vocês. Então vamos lá. Primeira dica, elabore, junto com o responsável, é claro, uma rotina. Então você precisa estabelecer horários para tomar café da manhã, horário para ver um desenho na TV, horário para assistir a videoaula, horário para os estudos, para terminar as atividades da apostila, e aí você vai estabelecer em conjunto, né, com quem cuida de você, esse horário e precisa cumprir. Combinado? Dica 2, lembrando que não são regras, tá? São dicas, são sugestões. Então vamos lá. Dica número 2, organize o seu material. Então você precisa fazer o quê, professora, para organizar? Aponte bem os seus lápis, deixa tudo organizadinho no estojo, organiza a apostila, o seu caderno e vai ficar muito mais simples e fácil na hora que você precisar acompanhar a videoaula e também fazer as suas tarefas. Combinado? Dica número 3, organize um espaço. Ai, professora, lá no fundo da minha casa tem uma sombra tão boa, pode ser lá? Pode. Ah, mas eu prefiro fazer no meu quarto também. O lugar vocês vão definir, mas é importante deixar bem organizadinho. Combinado? Então vamos lá. Dica 4. Assista a videoaula completa. Porque se você ver só um pedacinho, um fragmento, você vai perder informações importantes. E as professoras preparam para vocês com bastante carinho. Vocês têm o material para acompanhar, então façam com bastante capricho e organizem esse espaço, tudo bem? Dica número 5, registre o conteúdo da aula e também o da tarefa. Algumas crianças imaginam que é para mandar somente a tarefa, mas não, tem que mandar todas as atividades que nós realizamos durante a aula, ok? Dica número 6, a concentração. É muito fácil ficar distraído, mas então, naquele meu momento de estudo, eu preciso saber que é muito importante para a minha vida, tanto no futuro quanto no presente. Então, o que eu preciso fazer? Me concentrar. Agora é o momento de estudar, da leitura, de memorizar a minha tabuada. Algumas coisas nós precisamos decorar mesmo, e de tanto ir fazendo, a gente vai decorando automaticamente, tá? Mas para isso eu preciso de uma atenção especial. Concentração, ok? Dica número 7, fazer com autonomia. O que é isso, professora? Autonomia é a capacidade de conseguir fazer sozinho, né? Mas não é para você fazer tudo sozinho. É que tem algumas coisas que você já consegue, então você não precisa do auxílio naquela atividade. Então é muito importante você conseguir fazer sozinho. Por exemplo, aqueles desenhos geométricos que nós fizemos é treino, é uma coisa que você consegue fazer sozinho, tá? Esse é um exemplo de autonomia. 8, dica número 8, respeite as pausas. O que é isso, professora? Na sala de aula, lá na escola, nós estudamos durante 5 horas, mas elas não são ininterruptas, ou seja, seguido sem parar. Nós temos o horário de recreio. Então, aí na sua casa você não vai fazer um recreio, mas você vai estabelecer um horário para que você consiga descansar e também ter um lazer. E pode ser coisas muito simples, eu vou dormir um pouquinho a mais, mas eu tenho que saber que depois eu tenho responsabilidades a cumprir. Tudo bem? E por último,
valorize o seu tempo. Então, assim, para o adulto que mora com você, ele precisa valorizar o tempo de trabalho, o tempo com os filhos, o tempo de estudos, e nós devemos ser gratos, né, por tudo que nós temos e continuar os nossos estudos até o dia que Deus permitir que nós voltemos para a escola, que nós não vemos a hora, não é verdade, turminha? Então, agora vamos lá. Vocês vão abrir a apostila comigo, seguir a rotina aqui e abrir a apostila lá na página 203 para acompanhar com a professora a nossa aula. Combinado? Então, vamos lá. Para hoje, nós temos, lá na aula 17, regularidades na multiplicação. Na página 203, né, nós temos a introdução aqui na videoaula. É uma parte que não aparece aí na sua apostila, mas vai ter aqui na nossa videoaula. Nós vamos estudar as tabuadas na página 203 até chegar lá na tarefa na página 209. Certinho? Então, vamos lá. Regularidades na multiplicação. Nossa, professora, olha essa palavra que diferente. Mas ela não é complicada. Regularidades são coisas que acontecem sempre e da mesma maneira. Então, por exemplo, tem o dia, em seguida vem a noite. Depois o dia e a noite. Essa é uma regularidade na nossa natureza. Agora nós vamos aprender a observar regularidades na matemática. Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura. Neste módulo, vamos aprender a construir algumas tabelas especiais. Nós já sabemos que é a tabuada, né, terceiro ano? Elas são especiais porque têm muitas regularidades. Elas têm resultados, né, produtos que acontecem sempre da mesma maneira. Então, não precisa ficar com medo da tabuada. Ou seja, coisas em comum. Tem coisas muito parecidas ali, vocês vão descobrir. Além disso, elas são muito úteis para a realização de cálculos e multiplicação, né? As nossas continhas. Essas tabelas são chamadas tabuadas, né? Esse nome já é comum para nós. Então, vamos aprender a construir as tabuadas do 2, primeiramente, do 3, do 4 e do 5. Professora, e as outras? Calma, que nós temos bastante aulas e nós vamos nos dedicar bastante com as tabuadas. Combinado? O que é a multiplicação? Olha lá. Quando somamos quantidades, né? Somar, olha lá o sinalzinho de mais. Quando eu conto tudo junto, eu estou somando. Nós usamos a adição, que é o nome da nossa continha de mais. Então, olha aqui o exemplo. 3 mais 2 mais 4 igual a 9. Nós fizemos aqui uma adição. Quando nós somamos quantidades iguais, nós podemos usar a multiplicação. Olha aqui, 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Ou, para facilitar a nossa vida, 3 vezes 4 igual a 12. Por que facilitar, professora? É mais fácil fazer demais. É mais fácil fazer demais quando nós temos parcelas assim, ó, que são mais baixinhas, 4, 2. Mas quando os números aqui, os algarismos são bem... Os algarismos não, perdão. Os números são bem maiores, aí fica mais complicado. Então, a multiplicação vem para auxiliar a nossa vida e facilitar. Olha lá. Lá na página 203, acompanhem comigo, mas depois vocês podem voltar na videoaula. Vamos dar sequência. Tabuadas. A turma de Luan também está aprendendo as tabuadas. Veja algumas estratégias que eles utilizaram para calcular 3 vezes 2. Olha o que ele está dizendo. Eu vou usar a configuração retangular, que nós já estudamos. O que é isso? Olha aqui. 3 vezes 2 igual a 6. Mas para descobrir, chegar nesse 6 aqui, o que ele fez? Ele contou a quantidade de linhas, olha lá, lembra? Linhas horizontal, deitadinho. E ele também contou colunas em pé, na vertical. Então, quando conta tudo junto, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 2 igual a 6. Essa é uma estratégia. Ainda na página 203, nós temos outra estratégia. Olha lá. Ah, eu prefiro usar a reta numerada até chegar a 3 grupos de 2. Ou seja, 3 vezes o 2 igual a 6. Olha o que ela fez, né?
Temos uma reta começando aqui do 0 e ela veio numerada até o 6. Quando eu tenho essa setinha, indica que ela continua, porque os números são infinitos. Mas como ela precisou até aqui, registrou o número até aqui. O que que ela fez? Como é tabuada do 3, ela foi contando de... Perdão, tabuada do 2, ela foi contando de 2 em 2. Então, olha aqui, ó. 2, deu um pulo. 4, 6. Então, ela deu 3 pulos de 2 em 2. Olha lá. 1, 2, 3. 3 vezes 2 igual a 6, certo? Continuando. Ainda na página 203, nós temos mais informações. Olha lá, e mais estratégias. Eu prefiro contar de 2 em 2, assim, ó. 2, 4, 6, que dá certo também. O resultado da multiplicação chama-se produto. Então, nós aprendemos que lá na adição nós temos parcela e o resultado soma o total. E aqui o resultado da nossa continha de vezes, a nossa tabuada, chama-se produto. E os dois números que eu tenho aqui, ó, chamam-se fatores. Então, aqui, nesse cálculo, eu tenho fator 3, fator 2. E o produto, 6, certo? O sinal é igual a um X, mas eu leio vezes, tá? Quando eu bato o olho, enxergo esse sinal, eu sei que é uma multiplicação. Agora, vocês vão virar lá na página 204 e acompanhar comigo a leitura. Olha lá. Atividade 1. Utilize a estratégia que quiser, mas nós temos uma aqui, para construir a tabuada do 2. Complete a tabela com o produto, ou seja, o resultado da minha multiplicação de cada uma delas. Então, vamos lá. Olha lá a tabuada do 2. Então, como funciona a tabuada? Olha lá. Uma vez o 2, 2, que significa que eu tenho um grupinho com 2 unidades, certo? Uma vez o 2 igual a 2. 2 vezes o 2, olha lá, um grupinho, outro grupinho, igual a 4. Mas aonde veio esse 4? Veio daqui, ó. Eu tenho 2 grupinhos com 2 unidades em cada um. Então, se eu contar tudo junto, eu tenho 1, 2, 3, 4, certo? Olha lá, 3 vezes o 2. Então, eu tenho 1, 2, 3 grupinhos de 2. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Agora, eu tenho 4 vezes o 2. Por que eu já estou aqui no 4, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, já é uma regularidade. Eu estou seguindo a minha sequência numérica, certo, terceiro ano? Continuando, olha lá. Agora, eu tenho 4 grupinhos com 2 unidades cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E assim nós vamos completando. Aí na sua casa, se ficar complicado desenhar maçãzinhas, você pode fazer outro objeto, certo? Por quê? Pode ser triângulo, que é mais fácil. É só para que vocês entendam o nosso cálculo. Então, olha lá. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. É só contando. Agora, eu tirei os desenhos. Eu coloquei parcelas, olha lá, de 2. Então, eu tenho 7 vezes o 2 aqui. Que se eu contar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E assim, eu vou aumentando uma parcela, ó. Do 7 para o 8, aumentei 1, aumento uma parcela de 2. Olha lá. Certo? E o que que nós temos que reparar bem aqui, ó? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vocês perceberam? Olha, nós estamos caminhando de 2 em 2, certo? E aqui nós vamos continuar. Olha lá. 10 vezes 2 igual a 20. 11 vezes o 2, 22. Mas como você sabe, professora? Porque agora eu estou contando de 2 em 2. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e continuo. 22, 24, 26, mas eu tenho que tomar cuidado porque aqui eu estou andando de 1 em 1. E aqui é o 2 porque é a tabuada do 2.
Então, a gente vai avançando de 2 em 2. Olha lá. Certo? E continua. 21 vezes o 2, 42. Porque eu saí daqui do 40 e aumentei mais 2. Essa é uma regularidade. Eu estou andando de 2 em 2, contando de 2 em 2. Mas agora eu gostaria que vocês prestassem atenção que nós começamos aqui, ó. 1 vezes o 2. Cadê o 0? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma estratégia diferente que nós vamos conseguir visualizar porque o 0 não está aparecendo aqui, mas quando ele aparecer, nós saberemos por que o resultado é 0. Então, olha aqui, um exemplo. 3 vezes o 2 é igual a um número que eu vou descobrir agora. Então, eu vou usar linhas e colunas. Olha aqui, o L de linha, o C de coluna. Linha, nós sabemos que é horizontal. Então, nós vamos riscar aqui 3 linhas. E a coluna, vertical. Vou riscar 2 colunas. Tudo bem? Agora, para descobrir o resultado dessa multiplicação, 3 vezes o 2, o que eu vou fazer? Aonde eu cruzei as linhas, eu vou marcar um ponto. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3 vezes 2 igual a 6. 3 linhas horizontais, né, deitadinhas, vezes 2 colunas, as linhas em pés, né, na vertical, é igual a 6 pontinhos. E dessa maneira, eu consigo resolver todas as tabuadas. Mas, quando o número fica muito maior do que aqui, nós ficaríamos o dia todo, né? Então, ela é viável para nós entendermos como funciona também a tabuada. E agora, eu vou colocar um exemplo para vocês do 0. Olha aqui, ainda na do 3, ó. 3 vezes o 0. Linhas e colunas. Ou seja, quantas linhas eu vou riscar aqui? 3. 1, 2, 3. Quantas colunas? Ops, nenhuma, porque o 0 é nada, é nenhum. Então, quantos pontinhos eu consegui formar aqui? Nenhum. Ou seja, 3 vezes 0 igual a 0. Ai, professora, mas se aqui no lugar do 3 eu colocasse o 5? Tudo bem, olha lá. 5 vezes o 0. Nós vamos descobrir, então, o resultado dessa tabuada, o meu produto. Quantas linhas? Isso, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5. E quantas colunas? Nenhuma. Ou seja, eu não consegui formar nenhum pontinho. Então, 5 vezes o 0 é igual a 0. E se fosse 1 milhão? Ia dar muito trabalho para desenhar as linhas. Mas 1 milhão vezes o 0, 0 também. Qualquer número vezes o 0 igual a 0, por isso. Eu não consegui formar nenhum pontinho. Entendeu, terceiro ano? Então, agora, vamos voltar ali no monitor, né? Dos nossos slides. E é por isso que não apareceu o 0 ali. Mas nas outras tabelas ele vai aparecer. Então, continuando agora aqui. Fizemos a tabuada do 2, certo? Olha lá a nossa regularidade. E nós já conversamos, essas setinhas, elas estavam indicando que nós estávamos andando, contando de 2 em 2. Agora, na página 204, atividade 2, vamos lá. Agora você irá verificar as regularidades na tabuada do 2, ou seja, observará o que há de semelhante, de parecido entre os números. A. Os produtos são números pares ou ímpares, né? Então, olha lá. 2, 4, 6, todos eles formam dupla, né? Grupinho de 2 em 2, aqui, ó. E não sobra ninguém na solidão, ninguém sozinho, ou seja, são números pares. Todos os produtos, ou seja, os resultados, são pares. D. Observe os produtos em cada coluna. Olha aqui, ó, coluna, em pezinho. Então, eu vou olhar esse número em azul aqui, ó. Tá vendo? Qual é a regularidade existente? O que será que tem de parecido?
Olha lá, ó. Eles vão aumentando de 2 em 2. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. Tá vendo que não é difícil? Essa é a regularidade da tabuada do 2. Uma das, certo? Continuando. Observe os produtos de cada linha. Agora nós vamos olhar assim, ó. Deitadinho na horizontal. Qual é a regularidade existente? Ou seja, o que está acontecendo de parecido? Os produtos aumentam de 20 em 20. Olha aqui, 2, 22, 42. Daqui para cá, eu contei mais 20. Daqui para cá, mais 20. D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades desse produto? Ou seja, nesses resultados, tem alguma coisa de parecido? Sim. Você observou outra regularidade nessa tabuada? Será que tem lá de parecido? Olha, há apenas 4 números com algarismo na primeira coluna. Olha aqui, ó. 2, 4, 6 e 8. Depois eu já vou para o 10. Então, o 10 já é formado por 2 algarismos. E aí, vai só aumentando. Tá? E aqui, ó. A unidade sempre termina em 2, 4, 6, 8 e 0. Aqui, ó, se você verificar, não tem 1, não tem 3, porque esses são números ímpares. Na tabuada do 2, somente os pares. Agora, lá na página 205, atividade 2, vamos explorar as regularidades na tabuada do 3. Nós vamos fazer a mesma coisa que na do 2, só que agora é com a tabuada do 3, tá? Complete a tabela com o produto, ou seja, o resultado de cada uma das multiplicações. E use a estratégia que quiser. Aqui, ó, tem uma tabuada só para vocês observarem, né? Bem coloridinha, que ela vai do 1 ao 10. Provavelmente você já deve ter alguma parecida aí na sua casa. Tabuada do 3. No mesmo esquema, olha lá. Uma vez o 3, olha essa penquinha de banana, olha, cada uma tem 3. Então, ó, uma penca com 3 bananas. 2 penquinhas com 3, igual a 6. Posso contar? Posso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas agora nós já descobrimos o segredo, né? Olha lá. Eu vou apertando aqui e vou conversando com vocês. Vocês estão vendo que aqui, ó, 3, 2 vezes 3 igual a 6, é só contar, né? Aí na sua casa você vai fazer o desenho. 3 vezes 3, eu tenho 3 penquinhas de banana e cada penca tem 3 bananas, igual a 9. E aqui, ó, repara, 3, 6, 9, 12. Enquanto na do 2 eu contava de 2 em 2, na tabuada do 3 eu vou contar de 3 em 3. Por isso, em cada linha vai aumentando uma penquinha de bananas, certo? Como nós já entendemos, agora nós colocamos aqui, ó, parcelas de 3. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 15. Somei. E são parcelas iguais. E quantas vezes o 3 aparece aqui? 5 vezes, né? Então, olha lá. Contando de 3 em 3. Então, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Olha lá, 10 vezes o 3. Então, o 3 aparece aqui 10 vezes. E aqui? Ele aparece 9 vezes. Então, olha, posso resolver com desenhos, mas depois, se eu fosse desenhar, tá vendo que ia tomar muito tempo? Então, aí nós colocamos as parcelas, mas também vai tomar bastante tempo. Então, nós vamos continuar a nossa contagem de 3 em 3. Olha lá, 30 mais 3, 33 mais 3, 34, 35, 36. Pode usar os dedos, professora? Pode. Depois de tanto contar, você não vai precisar mais utilizar nenhum material, você já vai fazer cálculo mental. 36 mais 3, 39 mais 3, 40, 41, 42. Olha lá, e vai contando, pode ser nos dedos, pode ser com desenhos, e vai contando de 3 em 3. Por que de 3 em 3? Tabuada do 3. Se fosse na reta numérica, o pulo seria de 3 em 3, certo?
E nós vamos continuando. Olha aqui, 60 mais 3, 63, mais 3, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84. O que você está fazendo mesmo, professora? Estou somando mais 3, ó, 81, 82, 83, 84. Mais 3, 87, mais 3, 88, 89, 90. A tabuada termina aqui? Não. Assim como os números não têm fim, a tabuada também não tem. Mas nós vamos parar por aqui, por enquanto, tá? Olha lá, a setinha, ela está apontando o que eu conversei com vocês. Que nós vamos somando, contando de 3 em 3, certo? Agora, ainda na página 205, observe a tabela para descobrir as regularidades, é o que acontece da mesma maneira na tabuada do 3. Os produtos são números pares ou ímpares? Vamos dar uma olhadinha, olha. 3, ímpar. 6, par. 9, ímpar. Ou seja, os produtos são pares, mas também tem produtos ímpares, tá? B. Observe os produtos em cada coluna. Resultado, assim, ó. 3, 6, 9, 12, 15, ou 33, 36, 39, assim, ó, um pezinho, olha. Vou olhar dessa maneira quando falo em coluna. Qual é a regularidade existente? O que está acontecendo da mesma maneira? Olha lá. Os produtos, eles vão aumentando de 3 em 3, e a unidade dos produtos é sempre, olha aqui, 3, 6, 9, 2, vendo? E assim vai seguindo, olha lá. 5, 8, 1, 4, 7 e 0. Então, se você analisar aqui, ó, os produtos vão terminando com esses algarismos. É uma regularidade um pouquinho mais complicadinha de se ver, mas é possível observar sim, tá? Continuando. Página 205 ainda. Observe os produtos de cada linha. Linha aqui, ó, na horizontal. Qual é a regularidade existente? O produto aumenta de 30 em 30. Olha aqui. 3, 33, 63. O que eu fiz aqui? Do 3, eu contei mais 30, vim para 33. 33 mais 30, 63. Então, vai aumentando, se você olhar na linha, de 30 em 30. D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades desses produtos? Olha, se você olhar aqui no finalzinho, ó, será que tem alguma coisa de parecido que acontece da mesma maneira? Sim, olha lá. Os algarismos das unidades, olha aqui, ó, unidade e dezena. Então, eu estou falando desse, ó. Desse aqui. Se repetem na mesma sequência. Então, olha lá, ó. 3, 6, 9, 2, estou olhando só desse lado, ó, só nas unidades. 5, 8, 1, tá vendo? 4, 7 e 0. Essa é uma regularidade também. E você observou alguma outra regularidade nessa tabuada? E aí, se vocês conseguirem descobrir, vão encaminhar para a professora, tá bom? Atividade 3, lá na página 206. Vamos explorar as regularidades na tabuada do 5. Complete a tabela com o produto de cada uma das multiplicações. Use a estratégia que quiser. Olha como a do 5, ela é bem rapidinha de se fazer. Porque nós até já utilizamos naquela aula que nós conversamos sobre as horas. Olha lá. Uma vez o 5 igual a 5. Depois, 2 vezes 5 igual a 10. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, grupinhos de borboletas. E tô fazendo a minha continha. Olha lá. 3 vezes o 5 significa 5 mais 5 mais 5. Eu tenho 3 vezes o número 5. Posso somar, posso fazer o desenho e contar tudo junto. Mas olha o que acontece. Contar de 5 em 5 nunca foi complicado. Olha lá. 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ai, professora, mas eu não consigo contar tão rápido. Olha aqui que estratégia maravilhosa. A minha mão. Então, eu vou contar aqui, ó, 5 dedinhos. Eu tenho 5, conto mais 5. 6, 7, 8, 9, 10. E vou utilizando a minha mão em cada tabuada que eu tiver aqui, tá? E continuo de 5 em 5. 55, 12 vezes o 5, 60. E vou contando, olha, de 5 em 5. 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Continuo. 21 vezes o 5, 105. Como eu sei tão rápido? Olha aqui, do 100, né? 20 vezes o 5, agora eu fui para 21 vezes o 5. Então, daqui, ó, do 20 para o 21, eu aumentei uma parcela de 5. Ou seja, eu vou somar aqui, ó, no 100, eu vou somar mais 5. E aqui, eu vou somar mais 5. 105 mais 5, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 30 vezes 5, 150. Certo, terceiro ano? Depois você pode voltar à videoaula para ir um pouquinho mais devagar, no seu tempo. Não precisa ficar preocupado quanto a isso, tá bom? O que essas setinhas estão indicando para nós? Isso mesmo, que nós estamos contando de 5 em 5. Olha lá, certo? E aí, quando chegou aqui, eu já descobri todo o segredo da tabuada dos 5. Não preciso mais de borboleta, nem de parcelas, nem de setinha, porque eu já consigo fazer cálculo mental. Tudo bem? Continuando na página 206. Observe a tabela para descobrir as regularidades na tabuada dos 5. Os produtos são números pares ou ímpares. Olha lá. Ímpar, par. Ímpar, par. Então, são ímpares e pares. B. Observe os produtos em cada coluna. Vou olhar assim agora, ó, em pezinho. Aqui, ó, dessa maneira. Qual é a regularidade existente? O que acontece aqui de parecido? Os produtos, olha, meu resultado, ele vai aumentando de 5 em 5 e as unidades, bem aqui, ó, vão alternando entre 5 e 0. Então, ó, 55, 60, então, ó, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Viu que facinho? Observe os produtos de cada linha. Qual é a regularidade existente? Agora eu vou olhar assim, ó, na linha. Reparem que são as mesmas questões que nós resolvemos na do 2, na do 3 e agora nós estamos observando na do 5. Então, olha, os produtos aumentam de 50 em 50. 5, 55, 105. D. Há uma regularidade nos algarismos das unidades desses produtos? Sim, olha lá as unidades. Agora essa para vocês, olha. Você observou alguma outra regularidade nessa tabuada? E fica como atividade para vocês fazerem também aí na sua casa, tá bom? Analisem bem, observem para responder. Agora nós vamos lá para a página 207. Atividade 4. Complete com os produtos que faltam. Olha lá. Uma vez o 2 e uma vez o 4. Olha lá. Tá vendo? 4. Olha aqui o reparo bem aqui, ó. Vamos fazer todas, depois a professora repara, observa a regularidade com vocês. 2 vezes o 2 igual a 4. 2 vezes o 4 igual a 8. 3 vezes o 2, 6. 3 vezes 4, 12. 4 vezes o 2, 8. E 4 vezes o 4, 16. O que está acontecendo aqui, ó, de regularidade? Olha, eu tenho o dobro aqui, ó. Dobro de 2, 4. Dobro de 4, 8. Dobro de 6, 12. E dobro de 8, 16. O que é dobro mesmo?
é quando eu conto 2 vezes aquela quantidade, né? E aí, por exemplo, eu vou fazer uma receita de bolo, dá para 2 pessoas, mas se 4 pessoas precisam comer, eu tenho que dobrar aquela receita. Então, se na receita pedir 2 ovos e eu preciso dobrar a receita, eu vou colocar 4 ovos, tá? E assim, ó, da mesma maneira, ou seja, é uma regularidade. Na página 207, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. O que é a mesma coisa, professora? É aqui, ó. 5 vezes o 2, 10. 5 vezes o 4, 20. 6 vezes o 2, 12. E 6 vezes o 4, 24. 7 vezes o 2, 14. 7 vezes 4, 28. Tá vendo que aqui eu tenho multiplicado por 2 e por 4? Por 2 e por 4. Porque o 4 é dobro de 2. E aí, o que eu consigo observar de regularidade aqui? Olha lá. 10 mais 10, 20, ou seja, dobrei aqui o meu produto. Porque eu dobrei aqui a minha tabuada. Olha lá, 24 é o dobro de 12, eu dobrei a quantidade. Por quê, ó? 4 é o dobro de 2. Mesma coisa acontece aqui, ó. 28 é o dobro de 14, 32 é o dobro de 16, ou seja, 2 vezes aquela quantidade. 18 e 36. 36 é o dobro de 18. É como se eu estivesse contando 18 mais 18 igual a 36. Certo? Observe os produtos em cada item na atividade anterior. Qual é a regularidade existente? Que se dobrarmos os produtos da tabuada, aqui ó, encontraremos produtos da tabuada do 4. Então, nós temos aqui resultado da tabuada do 2 e resultados da tabuada do 4. Então, eu consigo concluir que se eu sei que 2 vezes 4 é igual a 8, eu sei que 4 vezes 4 é igual a 16. Porque aqui, ó, o 4 é o dobro de 2. Então, se eu dobrei a minha tabuada, eu vou dobrar o produto, ou seja, eu vou dobrar o resultado também. Agora, na página 208, continuando. Agora que você já descobriu uma regularidade entre a tabuada do 2 e a do 4, né? Do 4 é o dobro da do 2. Complete a tabela a seguir com as 2 tabuadas. E vamos fazer até 10. Então, vamos lá, olha. Tabuada do 2 nessa coluna, tabuada do 4 nesta outra coluna. Então, olha lá. 2, uma vez o 2, 2. E uma vez o 4, 4. Por quê? Ó, eu estou dobrando. Então, se eu sei a do 2, eu sei a do 4. 2 vezes o 2, 4. Qual é o dobro de 4? 8. Olha lá. 2 vezes o 4, 8. O que está mudando? Está mudando aqui, ó. Eu tinha 2 vezes o 2, agora eu tenho 2 vezes o 4, ó. Nessa coluna só vai aparecer 4, enquanto que nessa vai aparecer 2. Se o 4 é o dobro de 2, aqui no meu resultado, esse vai ser o dobro desse. Então, olha lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, que é o dobro de 6. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Porque 16 é o dobro de 8. E assim, eu vou continuando. Olha lá, ó. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Olha aqui, ó. Se eu somar 10 mais 10, 20. Que se eu somar 8 mais 8, 16. Então, olha como fica simples. Se eu sei a tabuada do 2, eu já sei a do 4. Olha aqui. 12, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24. 7 vezes o 2, 14. 7 vezes o 4, 28. Porque 28 é o dobro de 14. É como se eu somasse 14 mais 14, igual a 28. 9 vezes o 2, 18. E 9 vezes o 4, 36. 36 é o dobro de 18. Como se eu contasse 18 mais 18, resultado 36. E por último, 10 vezes 2, 20. E 10 vezes 4, 40. Então, eu tenho 40 sendo o dobro de 20. Viu que simples? O que essa setinha me indica mesmo? Que aqui, olha, eu contei de
4 em 4. E aqui eu contei de 2 em 2. Essa contagem, quem me indica é o título dela, olha, tabuada do 2. Então, eu vou analisar e já vou descobrir de quanto em quanto eu vou contando. Tudo bem? Dobro e triplo. Nós conversamos muito hoje sobre dobro e triplo. Mas o que é dobro mesmo? Para achar o dobro de um número, multiplique esse número por 2. Olha lá, 2 vezes 2, como nós fizemos, 2 grupinhos com 2 unidades. Se eu contar tudo junto, 4. 2 vezes 3, 2 grupinhos de 3 unidades. Se eu contar tudo junto, igual a 6. E 2 vezes 4, igual a 8. 2 vezes o 5, igual a 10. Então, quando eu faço essa multiplicação por 2, eu estou dobrando, tá? Fazendo o cálculo de dobro. Toda vez que você escutar dobro, você vai saber que foi multiplicada aquela quantidade por 2. E se o dobro é multiplicação por 2, o triplo, né? Olha lá as iniciais de 3 e do 2. Então, o triplo eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6. Tenho 3 grupinhos, cada um com 2 unidades. 3 vezes 3, igual a 9. 3 grupinhos de 3 unidades. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 5, 15. Quando eu faço esse cálculo, nessa multiplicação por 3, eu estou fazendo o cálculo do triplo. Combinado? E chegou na nossa tarefa. Então, agora, você vai fazer aí na sua casa as páginas 208 e 209, com bastante atenção, que aqui, ó, é uma regularidade, ó, uma dica, contando de 2 em 2, olha, 2, 4, 6, e vocês vão continuar. Aqui você vai descobrir de quanto em quanto está contando e vai continuar, até chegar aqui. Lembrando, olha, que aqui na E, já comecei do 20, olha. 20, 40, 60, precisa descobrir qual é o segredo para continuar calculando, tá bom? Então, terceiro ano, até a nossa próxima aula. Tchau!